A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos e aqueles também que não são irmãos, que se encontram aqui nessas redes sociais, né? Eu sempre estou aqui levando aquilo que Deus deu a mim. Ele disse, dai de graça, receber de graça e de graça dais. E eu tenho recebido a palavra do Senhor e tenho entregado, tenho passado para vocês, porque para mim é muita, é minha vida. E também é a vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Ainda que vocês não dão valor, é o que a palavra vai nos dizer. Vai nos dizer isso. Que nós não damos valor. E quando nós for dar valor, já não tem mais crédito para nós. É como quem seja uma linha de crédito. Quando nós não usamos, o crédito foge. Amém? Então, meus amados irmãos, aí de qualquer placa de igreja, eu não sou dessa parte, a minha religião, ali, não. Eu prego para o povo de Deus. Deus envia eu, com certeza. É para o povo dele. Não tem esse negócio de placa de igreja, não. Tá? Por mim, as placas de igreja era só assim, casa de oração, ou então casa do Senhor. Só isso. Templo do Senhor. Só isso. Em toda ela. Todas elas. Para não haja confusão. Amém? Mas vamos ver. Lá na palavra, Deus é maravilhoso conosco. Para conosco. A misericórdia dele é quem faz nós não ser consumido, como diz a palavra. E nós somos estúpidos demais para ser homem, para reconhecer esta bondade de Deus. Essa evidência, né? Essa gratidão, esse amor que Deus tem por nós. Pensa bem na sua vida. O que você trouxe quando você nasceu? O que você entregou para Deus quando você nasceu, para Ele te dar o que você já tem? Então, meus amados irmãos, o homem tem que parar de ser ignorante. Porque a humanidade está dando valor. O que é mal e deixando o que é bem. Estão trocando, dizendo o mal, dizendo que é bem, e o bem deixando para fora de lado, dizendo que é mal. Aonde vamos parar? Deus vai dizer aonde é que vocês vão, aonde é que nós vamos parar se nós continuar assim. Eu faço o máximo para fazer o bem. E você? Do outro lado? Eu queria até que chegasse essa mensagem lá, sabe aonde? Lá em Brasília. Nas câmaras de deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, vereadores, né? Juízes, advogado, presidente, ministro, que acha que bate no peito e acha que pode tudo. Olha o que Deus diz para mim e para você. Bispo, pastor, apóstolo, ombreiro, porteiro, como diz, tem umas igrejas aí que falam. Olha o que padre, papa, presbítero, olha o que Deus diz para nós. Quando Deus anuncia uma palavra, é porque a humanidade não está do jeito que Ele quer. Não está dando ouvido a qual tem que dar ouvido. Não está enxergando aonde tem que enxergar. Eu estou no livro de Atos, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 23. A palavra vem nos dizer. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Paulo estava onde? Em Roma.
Hein? Paulo estava em Roma, preso. Meus amados irmãos, nós estamos numa maravilha. Só que nós não entendemos o que Deus quer fazer de nós. O que Ele quer entregar para nós. Eu estou aqui diante de um homem de Deus, aqui o pastor Márcio Pereira. Eu quero até que ele entre aí também. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa, né? A sua família, em nome de Jesus. Amém. Né? Eu sou grato aqui, quando você encontra aqui comigo, fico muito satisfeito, né? Deus abençoe o senhor aí, abençoe a sua esposa, em nome de Jesus. Entre aí, eu não sei se dá, porque o Facebook tá assim, né? Mas eu queria que você tivesse aí, aqui comigo. Entre aí, pastor Márcio. Então, olha só, foram encontrar, marcaram para estar com o apóstolo Paulo. Desde de manhã até a noite, ele lhe anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. Quem, eu vou dizer assim, que é contado, porque Deus tem ainda que está pregando a mensagem do reino de Deus. Mas se é contado. Por que eu digo que é contado? Porque os que vão ser salvos é pouco. Para aí. Os que vão ser salvos é pouco. Os que têm Deus como em primeiro lugar, quem teme a Deus, quem considere a Deus, deixa eu colocar aqui, vou aceitar. Adicionar. Vou ver aqui, pastor. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, olha só, aquele povo naquela época, lá atrás, antes do apóstolo Paulo, ele já anuncia através de Isaías. O povo tampava os ouvidos para não ouvir, fechava os olhos para não ver e não dava atenção para não compreendê-lo. Olha, no dia de hoje, passando para o dia de hoje, será que nós estamos dando prioridade, prestando atenção para que nós entendemos a verdadeira verdade de Deus? O que Ele quer conosco? Será que nós estamos de olhos abertos para nós ver o que Deus está mostrando? Será que nós estamos com os ouvidos atentos para nós ouvir a mensagem de Deus, para nós não falharmos? Será? Meus amados irmãos, deixa eu ver se eu não sei se é aqui, deixa eu ver se eu mando o convite aqui. Falhou aqui? Deixa eu ver se não falha de novo, em nome de Jesus. Então ele diz, desde a manhã até a noite, ele lhe anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-lo a respeito de Jesus. Eu tenho anunciado o evangelho de forma simples, que eu não sei falar, não. Eu creio que é o Espírito Santo e você entende o que eu estou falando. Não precisa ter canudinho para aprender, não. Não precisa ter canudinho para ele compreender e ver o que eu estou passando, o que Deus está passando através de mim para aqueles que estão do outro lado. Não. Eu tenho certeza que não. Não está indo aqui, está recusando. Vai lá no meu, pastor Márcio, vai lá no meu perfil e lá você entra por lá para ver. Então, olha só, através da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-lo a respeito de Jesus. Ou seja, de todas as formas, Deus está dirigindo a palavra para que nós compreendamos.
para que você compreende, para que eu compreendemos. Por quê? Por qual razão nós não estamos compreendendo, ou nós não estamos enxergando, ou nós não estamos ouvindo? Qual razão? Qual é a dificuldade? Uma palavra tão simples dessa. E a humanidade não dá valor. Não. Mas uma fofoca dá um valor. Por isso que Deus diz, você fecha os olhos para a verdade e abre a mente, e abre os olhos para a maldade, para a mentira, para a enganação, para a fofoca, para tudo e quanto. Menos para a palavra de Deus, para a verdade. Então Deus é maravilhoso para comigo e para com você, para conosco. Porque ele luta para que nós sejamos salvos. Se nós, é claro que tem luta, tem. Mas você no mundo tem luta e você vai para o inferno. Tem gente que não gosta, que quando eu falo assim, que eu vejo lá nos comentários, a particular vai lá, não pode falar que vai para o inferno. Meu filho, se você não ir para o céu, você vai para o inferno. Só tem 2 lugares. E eu falo abertamente porque o Espírito Santo diz. O que é bode é separado. Esse bode vai para onde? Então, não, você está assustando, não é assustando, não. Deus está pregando o evangelho através de mim para que você entenda que vai vir um dia que a humanidade vai ser separado. Esse para cá e esse para ali, um para a direita, um para a esquerda. O para a direita acompanha Deus. O para a esquerda significa bode, é o que não acompanha Deus. Está bem claro lá em Mateus. Ou será que nós somos tão ignorantes? Ou será que nós temos que fazer faculdade para nós entender o que é inferno? Quando você se matuta, quando você se pratica, quando você se doa, se coloca, mora, vive, luta, só fazendo maldade, você vai para onde? Cuidado com isso aí. É o que ele diz aqui, ó, no final. Então a palavra vem nos dizer, no 24. Então no 23, eu vou repetir de novo, ó. Paulo, nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava, desde manhã até a noite. Ele lhe anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés, dos livros dos profetas, procurou convencê-lo. Quem? Convencê-lo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu creio que vai dar certo agora. Facebook está me cortando aí, mas já tirou o Facebook. Então se acaba logo. Então, olha só. Dos profetas procurou convencê-lo a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, as palavras de Deus. Apareceu, está no escuro aqui, mas eu creio que eu não sei que com o tempo, opa, caiu. Mas aí você falava, apóstolo Márcio. Se a pastora também, Elisete, quiser entrar, fica à vontade, vê se o Facebook está assim meio, né? Vê se a pastora quiser entrar. Aí também tem o Lucilene, a paz do Senhor Jesus. Lucilene Acácio, a pastora Elisete, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida, a família, a casa, o ministério de vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, ele diz assim, a palavra, alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então, todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. Que coisa é essa que Paulo disse? O Espírito Santo tinha razão. E tem razão.
Se nós for para o inferno, o Espírito Santo tem razão. Porque nós não damos valor ao que é bom, o que é bem, o que vem de Deus, as promessas, o projeto de Deus é bom para conosco. É muito bom, muito mais do que nós pensamos. Mas nós não identificamos essa bondade. Não trabalhamos para conhecê-lo, como diz o apóstolo Paulo. Eu tentei convencer vocês através da lei de Moisés, através dos livros de profeta, ou seja, de todas as qualidades, de todos os caminhos que pertenciam ao Cristo. Eu tenho anunciado. Eu também tenho falado para vocês. Esta mensagem aqui chega na África, chega na Haiti, chega em muitos lugares, nos Estados Unidos. Então, meus amados irmãos, você acha que agora eu vou abrir meu peito e bater no peito e dizer assim, é eu nada. É eu nada, eu não tenho força para isso, não. É Deus é quem faz isso aqui. Porque a gente paga um preço. A gente paga um preço. Eu tenho um cesteiro, o pastor Márcio aí paga um preço, a pastora Elisete, né? Aí a irmã aí, Lucilene, né? Então paga um preço. Todo mundo que leva o nome do Senhor Jesus paga um preço. Se levar verdadeiramente como Ele quer que leve. Aonde é verdade. Onde é mentira. Não mistura as coisas, não troca. Deus não gosta disso. Como diz lá em Romano, eu gosto de falar. Romano, capítulo 1, versículo 18. É o que ele diz, né? Que a ira de Deus desce sobre o homem. Ó, do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas maus ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga estas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Tem umas mensagens, tem uma. Vou botar de novo, pastor. Essa daqui eu estou numa tradução, né, que é novata, que nem é todo mundo, mas olha nessa tradução. Ele está aí. Fique aí assim mesmo, pastor. Que... Não, é porque caiu. Ah, tá. Fique assim mesmo, pelo menos tem a sua, né, a mensagem que Deus vai colocar aí. Não tem que aparecer. Não, é porque o Facebook está com meio problema assim, aí deixa assim. Então, como eu estava falando no versículo 18, Romano 1, versículo 18, tem uma mensagem que fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui já dá injustiça, quer dizer quem faz o mal, né? Então eu volto para a pregação onde o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo está certo, o apóstolo Paulo disse, é cara sempre certo. É sempre certo. O homem fecha os olhos aonde que é para abrir, mas abre aonde não é para abrir. Tampa os ouvidos aonde é para estar destampado, não. Aí aonde ele destampa é aonde que é para ele tampar. Então é tudo ao contrário, o oposto, é a qual Deus fica indignado. E como ele diz lá em Salmo 7, 11, Deus fica indignado todos os dias pelas nossas ações, ou seja, o que nós faz. O que nós faz. E diz assim, o apóstolo Paulo diz, mas antes que saísse, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão
quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados, ou seja, ante aquele povo lá de trás, de vocês. Pois ele disse a Isaías: vai e diz a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, ou seja, porque não dá valor. Ei, meu filho, fica quietinho no lugar, aqui ou lá. Olharão, mas não enxergarão nada. Porque não olha com os olhos espiritual. Enxergaram Jesus como um ladrão, como um malfeitor. Foi. Jesus veio com todo amor para a humanidade, se acabando, sofrendo, levando chicotada, e mesmo assim enxergaram como ladrão, como malfeitor, como não era nada, não tinha poder, nada disse mais no final lá. Eu tenho poder para te soltar e para mandar te crucificar. O próprio Senhor Jesus disse: se não fosse do céu, você não teria nada. Esse poder é dado do céu. Ou seja, eu estou aqui é por tua causa. Se fosse eu tinha falado logo, é por tua causa, miserável. Que eu já sou mesmo assim, boca minha rasgada. Se fosse eu estou aqui por tua causa, miserável. Não pode. Mas, infelizmente, Jesus é tão bom que ele guarda as palavras e solta as palavras tão boinhas. Mas olha só, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se ele não estivesse feito isto, olha só, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente poderia entendê-lo. E eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: pois fique sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus. E eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Nós que pregamos o evangelho, eu já vou passar a palavra para o pastor Márcio, com muito respeito e honra, que eu respeito ele, que tem um conhecimento da mensagem dele, aonde ele vai. Às vezes as pessoas só recebem uma vez ele, mas vê que ele leva a mensagem verdadeiramente do jeito que o Senhor Jesus quer que pregue, aí não leva mais, porque lá não pode. Aqui pode, só não pode falar fofoca. Mas o que é do reino de Deus, que o Senhor Jesus permiti-lo, aqui pode. Aqui está liberada para isso. Se o Facebook trancar, trancou. Mas até onde tiver liberado, nós vamos. É onde o apóstolo Paulo disse: olha, eu falei, né, através da lei de Moisés, que vocês conheciam, falei através do livro dos profetas, ali, falei agora do Senhor Jesus e vocês não compreendem. Tem alguma coisa errada com vocês, o quê? Os olhos não dão, né, para enxergar o que é a verdade. Os ouvidos não podem ouvir o que é direito. E a mente não caracteriza o que é realidade. Por quê? Porque a mente já está cauterizada no mal. Ou seja, o homem, infelizmente, já tem essa amargura dentro dele. Dá valor mais à maldade do que a verdade.
dá valor mais o mal do que o bem. E aonde a ira de Deus desce a respeito do homem, ou seja, desce para o homem, falando a figura, desce ao homem, deixa o homem se maltratar a si mesmo. Como ele disse assim, eu deixo vocês com a sua teimosia, faz o que vocês quiserem, mas depois vão pagar caro. Porque a justiça, ela é feita, e quem faz não é o homem. Ainda que hoje eu fosse governador, eu botava um decreto. Mas não valeria nada, porque tem tempo determinado. E as coisas de Deus não. Esse é onde a humanidade está se perdendo, porque dão valor às coisas do homem mais do que às coisas de Deus. Pastor Márcio, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, que Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família, aí, seu ministério. Eu conheci você e estou aí há uns, não sei se é quase uns anos, mais uns anos, aí eu posso falar, conhecendo aí, você levando a mensagem do Senhor e aquilo que Deus gosta de ouvir, para que o povo dele sempre ouve, né? Ainda que feche os olhos, que tampa os ouvidos, né? E a mente já não pega mais nada a memória desse povo, mas Jesus diz assim, eu envio vocês, fala, problema de quem não ouvir. A paz do Senhor Jesus, fica à vontade, pastor Márcio. Paz do Senhor Jesus, Obreiro Carlos. Eu não consigo entrar pelo meu Facebook, eu acho que alguém denunciou, né? E ele foi bloqueado, eu não consigo. Eu entro, eu escrevo, mas ao vivo eu não entro. Eu tentei de várias formas, renovei o Facebook, mas não entra. Eu acho que alguém me denunciou. Denunciou isso. Mas eu consegui abrir o da minha esposa. Aí entrou, eu falei, ô Glória, faz muito tempo que eu queria entrar numa live para me expressar, trazer uma palavra, qual o Senhor tem que colocar no meu coração, mas ficou muito difícil. Passei tempos e tempos querendo, mas não consegui. Esses dias eu peguei, botei o da minha esposa para funcionar, mas não estava entrando, aí agora entrou. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue lhe abençoando grandemente. Eu tenho visto até vocês no monte, né, buscando, né, a face do Senhor, né, que Deus continue te abençoando, te usando da forma que Ele quer usar. Mas, meus amados irmãos, quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta noite, que a palavra do Senhor ela é bem clara para nós, a qual o Obreiro Carlos estava falando aí, né? Então, lá no Vale de Osso Seco, na palavra que diz, a qual Ezequiel foi levado em espírito para um vale. Eu tenho visto, Obreiro Carlos, tantos pregadores pregando esta palavra, que fala sobre quando o profeta obedeceu, a qual o profeta começou a profetizar. Eu não estou dizendo que é errado, não. E eles começam a profetizar, profetiza sobre a tua casa, né? A gente temos que profetizar. Mas o Senhor ele tem me revelado uma palavra mais profunda desta mensagem, a qual a gente vê lá embaixo, a qual levantou-se um exército. E o que me chamou a atenção, Obreiro Carlos, foi aquele exército tão lindo. Por fora, ele estava perfeito por fora. Mas por dentro, Obreiro Carlos, ele estava morto. Ele não tinha vida. A qual a Bíblia ela fala que era o próprio Israel, que era aquele vale de ossos secos. Então, o Senhor sempre vai levantar um profeta para trazer a mensagem do céu,
para o seu povo. A gente vemos que quando Deus ele levantava o profeta ele não é bem-vindo em canto nenhum. O profeta ele não é bem-vindo em lugar nenhum. O profeta não é bem recebido. O profeta ele não tem amigo. Ele sempre vai trazer a mensagem de Deus. Ele vai trazer o recado de Deus para o povo. Então, quando eu me deparo com essa mensagem, a qual, Roberto Carlos, onde estava de pé um exército, mas faltava algo. Por fora, ele se parecia que estava vivo, estava perfeito. Mas por dentro, ele estava morto. Mas para o dia de hoje, Roberto Carlos, muita gente está por fora, está bonito, está engravatado, está todo palitado, está arrumado, mas por dentro está morto. Precisa ter vida. Quantas pessoas, aleluia, está caminhando, mas pela aparência ele está perfeito, mas por dentro ele está podre. Não tem vida. Por que não tem vida? É porque a Bíblia diz, ela fala, relata para nós, que o Espírito Santo ele não habita em casa suja, em casa desarrumada, em casa com podridão. Ele não habita. Então, Israel, quantas das vezes Deus enviou o profeta para falar com Israel? Quantas vezes Deus falava, olha Israel, larga os teus deuses, se arrependa e volta para o verdadeiro Deus. Sempre Deus tem levantado o profeta para trazer a mensagem. Hoje em dia, Albeiro Carlos, Deus tem levantado os pequenos, porque os grandes se corromperam, os grandes se venderam, se trocaram. Porque hoje você vê tantas pessoas, Albeiro Carlos, vendendo a palavra de Deus, a qual a palavra de Deus ela não é vendida. De graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Não paga nem um terço do que o Cristo fez na minha vida. Mas hoje você vê que hoje, Roberto Carlos, as pessoas estão mais apegadas em revelação. Eu não estou dizendo, eu não sou contra a revelação, mas as pessoas estão tão apegadas na revelação, e muitas das vezes Deus falou para mim, olha, o profeta ele pode até te revelar, mas primeiro me consulta para ver se realmente foi eu que usei ele para falar contigo. Porque hoje as pessoas estão querendo mais revelação, que a principal é a palavra de Deus. Eu não saio da palavra de Deus. Eu não saio apontando as pessoas, eu não falo o nome das pessoas, mas através da palavra. A palavra, ela nos ensina. O que adianta eu por fora ser bonito, mas por dentro eu estou podre, estou morto, não tenho vida, não tenho presença. Quantas pessoas, Roberto Carlos, está caminhando, mas não tem vida. É como se diz, quando chegar aquele dia, aonde muitos vão chegar, Senhor, preguei no teu nome, profetizei no teu nome, e ele vai fazer afaste de mim, voz que eu nem te conheço. Por quê? Porque ele não tinha vida com Deus. Ele brincava com a palavra de Deus. E Deus, ele está limpando os altares aonde que tem pessoa vivendo por fora de aparência. É por isso que ele diz naquela passagem que ele avistou aquela figueira tão bonita, e Jesus foi procurar fruto nela. E chegou lá, aleluia, ele viu que era só folha, e ali ele amaldiçoou aquela figueira. E ela secou e morreu. Mas por que Jesus fez isso? Não porque ela não era o momento de fruto dela,
Porque naquela época não era tempo. Não era tempo de ter fruto. Mas Jesus amaldiçoou porque ela queria ser aquilo que ela não era. Quantas pessoas estão querendo ser o que não é? Quantas pessoas querem ser o que não é? Porque nós, sem Cristo, a gente não somos nada. E Cristo, sem nós, ele continua sendo Cristo. Verdade, glória a Deus. Então, as pessoas hoje querem se aparecer, não quer deixar o próprio Deus se aparecer. E as pessoas hoje estão querendo, se não for eu, nada acontece. Mas quem faz? Não é Cristo. Quem opera não é Cristo. Então a gente não somos nada sem Ele. E a gente sem Ele, a gente não somos nada. E Ele sem nós, Ele continua sendo Cristo. Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar. Quem tem que mudar é eu e você. Então, quantas pessoas, Roberto Carlos, estão vivendo de aparência? Quantas pessoas estão caminhando, estão em cima do altar, pregando a palavra, mas ele está morto. Ele não tem presença. Quantos lugares, Roberto Carlos, já não tem mais a presença? A presença já se foi. A gente vê as passagens que o rei Esaú, a qual ele pensava que a presença estava com ele, Deus estava com ele, mas a presença já tinha ido embora. Verdade. Então as pessoas hoje pensam que, aleluia, andar com a presença de Deus é de qualquer forma. Você vê que até próprio Davi, a Bíblia diz que quando ele precisou ir buscar a arca, carregou a arca, de qualquer forma, botou numa carroça de boi e foi levar de qualquer forma, mas não era daquele jeito. Mas lá na frente, Davi, ele foi buscar a arca e ele consultou a Deus: Senhor, como é que eu posso carregar a arca? Ele consultou a Deus para como ir buscar a arca. Hoje, as pessoas pegam o microfone de qualquer jeito. Hoje as pessoas querem estar em cima do altar de qualquer jeito. Não. A gente carrega a presença. Se nós carregamos a presença, a gente temos que estar em comunhão com Cristo. Mas muitas das vezes as pessoas querem carregar a presença de Deus de qualquer forma, mas quando ele chega lá em cima não tem presença. Ele canta só por cantar, porque nada vão sentir, porque não está presença. Prega só por pregar, porque não tem presença. Porque as pessoas querem levar a presença de Deus de qualquer forma, e a presença de Deus, ela não anda de qualquer forma, ela não está em nós de qualquer jeito. Então, por isso que Deus sempre levantou o profeta para falar com Israel: ó Israel, volta para mim, se arrependa dos seus maus caminhos e volta. Não é diferente hoje para nós. Sempre Deus está levantando os pequenos para trazer uma mensagem. Hoje as pessoas, Roberto Carlos, querem pregar palavras que amasseiam o ego das pessoas. Não, a gente temos que pregar, aleluia, a palavra de salvação, a palavra, aleluia, que a gente temos que trazer a palavra de salvação, cruz, porque foi tudo através da cruz. E hoje as pessoas querem... Olha, quando ouve uma palavra, ele diz que palavras duras, ele quer ser. Não, a gente temos que obedecer, temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque, meus amados irmãos, o caminho espaçoso, tudo pode. Lá você pode mentir, lá você pode beber, lá você pode se prostituir, lá você pode se drogar, lá você pode viver de qualquer jeito. Mas o caminho estreito não, é diferente. A Bíblia diz, para mim seguir a Cristo, eu tenho que negar-se-me a si mesmo, tomar minha cruz e seguir Ele.
Não é de qualquer forma. Eu preciso renunciar aos meus pecados. Eu preciso renunciar ao meu eu. Eu preciso renunciar às coisas deste mundo. É por isso que Deus, ele sempre traz uma mensagem para nós. Você acha que aquele povo que estava, aleluia, o povo que foi resgatado do Egito, Deus mandou ele pelo deserto, poderia ter outros caminhos para chegar à terra prometida? Tinha. Mas Deus, eu preciso levar ele pelo deserto, porque Deus sempre sabe. Porque quando levou eles ao deserto, ali eles começaram, porque o próprio Deus tirou ele do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, continuou dentro deles. Verdade. Como é que eu posso dizer que Cristo me transformou, que eu estou mentindo? Como é que eu posso dizer que Cristo está na minha vida e eu continuo na vida de engano? Que Cristo é esse? Que Cristo está em nós, a Bíblia diz que nova criatura eu sou. Se eu roubava, hoje não roubo. Então, tem que haver transformação. Paulo fala isso. Transformação de mente. A minha mente tem que ser transformada. Mas hoje não. Hoje as pessoas querem viver de qualquer jeito. Poderia estar um monte de gente aqui ouvindo esta palavra. O servo do Senhor abriu a live, estava trazendo uma palavra maravilhosa, mas não, as pessoas querem ir para outro canto, onde que estou revelando. Será que é Deus que está falando? Deus nunca disse na sua palavra que ia dar casa, ia dar riqueza, você ia viver, aleluia, algo sobrenatural, você ia viver o melhor, não ia acontecer nada com você, Deus ia te encher a tua conta bancária, você ia ser o homem mais rico do mundo. Não, Jesus sempre, ele disse, para você seguir a mim, tem cruz. Para você seguir a mim, tem que haver renúncia. Você vai ser perseguido. Você vai ser canonizado. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mansão, casa, não tenho. Mas eu tenho algo para oferecer para você. O céu. A qual ninguém quer. Ninguém quer o céu. O céu ainda é de graça. A Bíblia diz que a porta está aberta. A porta ainda continua aberta, mas ninguém quer. As pessoas preferem as coisas do mundo. As pessoas estão mais focadas nas coisas do mundo. Aleluia, eu creio assim, eu nas minhas próprias palavras, eu creio assim. Você acha por que Cristo não voltou ainda? Porque a igreja ainda não está preparada. Verdade. A igreja ainda não está preparada. Você vê que a maioria se corromperam. Você vê que a palavra de Deus diz que quando Judas chegou, ele vendeu Cristo, ele vendeu a Cristo por moeda. Mas se a gente analisar, aquele dinheiro era de quem? Era do próprio Deus o dinheiro, porque era do sacerdote que ele estava ali. Então era do próprio Deus o dinheiro. E o que acontece hoje? As pessoas vendem a palavra de Deus por dinheiro. A palavra não é dele, é de Deus. E eles vendem. Então hoje, Roberto Carlos, as pessoas estão focadas. Quantas pessoas hoje estão focadas nessa política? Dizer, é fulano, é ciclano? Não. É o próprio Deus. Permitiu que acontecesse isso para poder tratar com a nação brasileira. Ele permitiu isso porque aonde está a igreja? Aonde está a igreja brasileira? O que a igreja brasileira está fazendo? O próprio Cristo está convidando a igreja ela descer, ela se humilhar, descer em joelho, orar. São poucos, obreiro Carlos, são poucos.
São poucos que estão descendo, porque o resto se corromperam. Você vê que os grandão, tudo se corrompeu. Para hoje ele vir pregar, ele precisa, ó, eu preciso do meu cachê. Mas a palavra não é de graça. Mas hoje está diferente. É por isso que Cristo, ele permite as coisas. Ele sempre permitiu que Israel fosse cativo. Ele sempre permitiu que Israel fosse, aleluia, ao cativeiro. Por quê? Para ele tratar, para Israel saber que só existe um Deus. E muitas das vezes o próprio Deus quer tratar. Então, meus amados irmãos, aquele vale de osso seco representava Israel, que estava morto na sua idolatria, nos seus pecados. Mas só pode ter vida se haver arrependimento. Quantas pessoas estão por fora tá bonito, mas por dentro fede a mal. Naamã escondia sua lepra naquela farda. Mas quando ele chegava na casa dele, ele tirava aquelas armaduras, aí aparecia as lepras. A gente podemos esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Ninguém esconde. Porque os olhos dele estão em todos os lugares. Ele sabe o que eu e você faz. Então, meus amados irmãos, é tempo de você voltar. É tempo de você se arrepender enquanto há vida, há esperança. Cristo sempre vai levantar alguém para falar. Sempre ele vai usar um profeta, um pequeno dele, para falar. Eu poderia pregar uma palavra para te comprar. Mas não, meu amado. Porque vai chegar o grande dia que Deus vai me cobrar. Eu tenho que pregar a palavra verdadeira. A palavra que cura, que salva, liberta, transforma. Que leva eu e você para o céu. Então a gente temos que voltar para Cristo enquanto há tempo, porque qualquer hora pode abrir o céu. E se o céu abrir hoje e Cristo resgatar sua igreja, você está preparado para subir? As cinco loucas, elas estavam indecisas se elas serviam a Cristo ou ao mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que não tem como nós servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque um a gente vamos agradar e outro a gente vamos desagradar. Não tem como de uma fonte jorrar dois tipos de água, uma doce e uma salgada. Não tem como. Ou a gente serve a Cristo, e a Bíblia é mais clara, mais profunda, ela diz, se você está sujo, que se suje mais. Se você está limpo, que se limpe mais. E não tem para onde a gente querer enganar Cristo. Ele sempre vai ter uma palavra de salvação para mim e para você. Ele sempre vai ter uma palavra que confronta o meu e o teu pecado. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como a espada de dois gumes. Ela corta primeiro para cá e corta para lá ao mesmo tempo. Então, meus amados irmãos, se você ouvir esta palavra, volta enquanto há tempo. Porque quando Cristo vier, resgatar sua igreja, levar ela, e quem ficar vai ser só choro, desespero, porque acabou a oportunidade que Cristo ainda está dando para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu Carlos.
Amém. Mas, se quiser orar aí, né, eu já vou orar também, né? E Deus abençoe o senhor aí, a vida do senhor, né? A vida da sua esposa, né? Agora eu entendi, esse Lucilene é a sua esposa, né? Agora você colocou aqui, eu vi embaixo aqui, então você entrou pelo, pelo Facebook dela, né? É mais Foi, eu entrei pelo Facebook é, dela, tá eu e ela aí tá. na foto. Deus abençoe. Deus abençoe aí O meu vocês, foi mas bloqueado, porque Deus me deu algumas palavras meia duras. Eu acho que alguém não gostou e denunciou. Aí foi é, bloqueado. você até mencionou aí uma coisa muito importante quando você diz na palavra do Senhor aqui em Ezequiel, acho que é 37, né, que você falou, é que aí vê esses ossos secos, ou seja, tem muita gente que, infelizmente, é o que você está falando, né? Não há mais nada que aproveite dentro dele. Que Deus diz assim, eu estou enxergando pelo menos aquele cantinho ali, né? Que faz parte de mim, ou seja, que você reservou para mim. Não, né? A humanidade está tão tomando de conta do ser humano, do coração do ser humano, né? Que o mundo, a terra, a própria Bíblia diz que já está de luto. Quando diz que está de luto, quer dizer que já morreu. É porque já morreu. Ninguém faz um luto se uma pessoa não morrer. Verdade. Está doente, a gente faz visita. Mas não, quando fala em luta, é porque já morreu. Então a humanidade está morta. Para Deus, pode estar caminhando por aí. Saul caminhava, mas para Deus já não tinha mais importância, ou seja, ele não pertencia mais a Deus. E ele disse para Samuel, né? Ele já não pertence mais a mim. Então, o ser humano está assim, né? Então, eu quero que o senhor aí ore aí, comece a orar e eu termino, né? Vamos também já encerrar mesmo aqui com essa mensagem. Eu creio que Deus vai tocar o coração deste povo, que ele enviou essas duas mensagens para que a humanidade se acordasse. Porque se não acordar com as mensagens dessas, vão acordar com o quê? É o que o apóstolo Paulo disse aqui, lá onde eu falei, né, em Atos 28, e versículo 23. Mais para baixo aí, que ele, né? Aonde o apóstolo Paulo diz que ele anunciava, explicava, através né, ali do Velho Testamento, e ali, e tudo isso, e falando ali dos profetas, ou seja, ele falou de Moisés, da lei de Moisés, e dos livros dos profetas, e ali do próprio Senhor Jesus Cristo, e que ninguém dava oportunidade, ou seja, se pronunciava para ouvi-lo, para tomar conta, para pelo menos prestar atenção como é que funciona, né? Eu achei tão engraçado, foi do Zaqueu, né? Ele falou, não, eu quero conhecer, porque tanta gente andando com esse homem e é um reboliço, e é para ali, milagre para cá, eu quero saber que negócio é esse. Não, mas o povo não estão com essa direção, né? E eles sabem que o próprio Senhor Jesus está próximo a voltar, porque os sinais que foi deixado na Bíblia, relatando aí para nós tomar uma providência, está anunciando, está aí mostrando. O que mais querem? Mas vamos lá orar, vamos para que Deus tome conta do coração desse povo, né? Em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. Amém, obrigado, Carlos. Foi uma honra estar aqui com você. Eu já estava com a saudade de entrar no Facebook, no ao vivo, para mim expressar aquilo que Deus coloca no meu coração, né? Compartilhar com os meus irmãos, porque é bom, porque Jesus ele trouxe a sua mensagem, o sermão, compartilhou ao povo, o povo caminhava com ele, o povo parava para ouvir, né? Alguns se convertiu e outros não. Não, até hoje ainda não mudou, ainda continua a mesma coisa. E a Bíblia mesmo é bem clara para nós que chegará o tempo onde que o amor de muitos esfriaria, e já se esfriaram. Hoje as pessoas não querem mais compromisso com Deus, né?
Então, mas a gente temos que trazer a mensagem de Cristo. Não importa se vão achar ruim ou não, mas o importante é que a gente está entregando o recado de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, com teu filho, o obreiro Carlos. Que o Senhor continue, Pai, fortalecendo ele, continua, Senhor, renovando ele. Pai, que o Senhor possa cada dia mais usar ele da forma que o Senhor usa, Pai. Paizinho, eu queria que o Senhor possa, Senhor, fazer grande obra, Senhor, através da vida dele, Senhor. Pai, que através da vida dele, Pai, o filho dele está se espelhando nele, Pai. E o filho dele começa também a ler a tua palavra, começa a ter entendimento. É porque, Pai, a tua palavra diz bem clara, ensina teu filho a andar no caminho que ele deve andar, que é nos teus caminhos, para quando ele crescer, ele não venha se perder. E eu tenho visto, Senhor, que o teu servo tem ensinado o filho dele, e eu creio, meu Senhor, que ele já está, Senhor, o Senhor está usando ele já, Senhor, e eu creio, Senhor, que ele vai ser um grande pregador da tua palavra, Jesus. Eu creio, Senhor, onde, Pai, eu vejo tantas crianças, Senhor, como a idade dele também, Senhor, pregando a tua palavra. E eu vejo, Senhor, que o Senhor já entregou, Senhor, os dons, Senhor, na vida dele. E eu creio, Pai, que logo, logo, Pai, ele vai estar ministrando em todos os cantos, Pai, trazendo a tua verdadeira mensagem. Pai, continua abençoando, Pai. Continua abençoando, Pai, teu servo, a família dele, Pai. Cada dia mais, o ministério dele, Senhor, a qual o Senhor tem preparado, Senhor. E eu tenho a certeza, Pai. Eu tenho a certeza, Pai, que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer, Pai, através da vida dele, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, qual foi ministrada, Pai, tanto com teu servo, e quanto um pouco o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu tenho a certeza, meu Deus, que a palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai na direção certa. Eu creio, Pai, no nome de Jesus, que vai ter pessoas, Pai, que vão passar, Pai, por essa rede, pela essa rede social, vai ver, aleluia, vai ver, Senhor, essa gravação, e ele vai parar, ele vai começar a assistir, e o teu Espírito Santo, Senhor, vai tocar, vai convencer ele, Pai, através, Senhor, da tua palavra, Jesus. Meu Senhor, quantas pessoas, Pai, que entram em depressão, ficam desesperadas, não tem mais... Olham para um lado e olham para o outro, não tem mais solução. Mas quando eles se deparam, Pai, quando eles abrem os Facebook, quando eles se deparam, Senhor, nessa mini pregação, a qual ele viu gravada, Senhor, o teu Espírito Santo começa a trabalhar, começa a transformar a vida dele, Senhor. Pai, que essa gravação, Pai, venha alcançar, Pai, até os 4 cantos deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando aqueles que entraram, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Pai. E aqueles que hão de ver, Senhor, abençoa da mesma forma, Pai. Paizinho querido, eu quero te apresentar o teu servo, o pastor Francisco, Pai. Aleluia, que o Senhor continue abençoando o teu servo, fortalecendo o teu servo, fazendo grandes coisas, Pai. Guarda a família dele também, Senhor. Eu creio que um dia, Pai, nós vamos estar nós 3, Pai, de novo, Senhor, anunciando o teu evangelho, Senhor. O evangelho verdadeiro, Pai, a qual, Senhor, aleluia, o Senhor tem falado, tem dado, Senhor, tem ministrado aos nossos corações, Pai. Continua falando conosco, Pai. E assim eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Sim, meu Deus, na concordância com teu servo, Pai. Que o Senhor possa iluminar a cada um de nós, Senhor. Independentemente de raça, de cor, de placa de igreja, que o Senhor não olha para isso. O Senhor olha para o nosso coração,
Olha para estas pessoas que estão aqui na terra que precisam da salvação. Isso eu sei que o Senhor olha. Pai, em nome de Jesus, eu peço a misericórdia do Senhor, para que seja com este povo, Senhor. Ainda que eles fechem os olhos, tampem os ouvidos e pare de pensar para que a mente entre, Senhor, a tua palavra. Mesmo assim, Pai, dê oportunidade a eles, Senhor. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, teu filho amado, eles não sabem o que faz. Porque se eles soubessem, eles não fariam isso, Senhor. Porque essa pode ser a única oportunidade, como já teve a única oportunidade de muitos que não aproveitaram, Senhor. E ali se perderam, que só o Senhor sabe o que será na vida deles, da alma, para onde foi. Meu Deus, tem compaixão, Senhor, de nós. Com a tua presença, Senhor, desce essa terra, Pai, e brilha no meio de nós, Pai. Porque só tem um que brilha, Senhor, é o Senhor. Homem não brilha, não. Homem não tem poder, não, Senhor. O poder do homem é como a erva, Senhor. E a glória é como a flor da erva. Murcha, cai e não serve para nada, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, desses pequenininhos que se colocam a levar o teu evangelho, como o pastor Márcio, como o pastor Francisco, pastor Rodrigo, presbítero Elcio, Pai, o pastor Henrique, lá no Rio de Janeiro, Senhor, né? O pastor Odaí, Senhor, lá nos Estados Unidos, Senhor, pastor Moisés, missionário, Jeremias, lá na Angola, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, porque muitos tempos está escondidinho por aí, quietinho, Senhor, mas o Senhor tem falado através dele. O povo pode não dar ouvido, mas o Senhor, naquele dia, o Senhor vai dizer: eu enviei um servo pequenininho que vocês não deram valor, vocês pisaram. Vocês queriam era envergonhá-lo. Oh, Pai, seja feita a tua vontade na vida de nós, Senhor. Abençoa, Pai, cada um desses que eu falei, dos pastores, pastor Elisete, Senhor. Que o Senhor possa cuidar do ministério de cada um deles, Senhor. Cuidar da família, do trabalho, Senhor, da casa. Meu Deus, eu não faça com que estas casas deles, Senhor, tanta casa mesmo que eles moram como o corpo dele, não seja casa do mal, não seja casa ali de maldade, Senhor, e sim casa sempre da bondade, do bem, ali que faz parte do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, o Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer: eu tentei convencê-lo, vocês, através da lei de Moisés, que vocês estão ouvindo. E convencer também pelo livro dos profetas. E agora estou anunciando o próprio Cristo e vocês não dão ouvido. Oh, Pai, abre a mente desse povo, Senhor. Abre os olhos, como o Senhor abriu os olhos daquele moço de Eliseu, Senhor. E ele viu a tua bondade, o teu amor, a tua grandeza, Senhor. Destampa os ouvidos, Senhor, deste povo, para que eles conheçam a oportunidade que o Senhor está dando. É o que eu te peço, Senhor, abençoa a minha família, abençoa meu filho, Senhor. Como sempre eu tenho te pedido, faz dele um servo do Senhor. Constrói dentro dele, Senhor, uma base, uma estrutura que só o Senhor sabe e que não faz parte de homem, sim do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia. Eu oro pela minha irmã, Senhor, que se encontra com a dor na perna. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com a minha mão levantada, eu peço a infinita misericórdia do Senhor, que toca nela agora onde ela estiver. E que o teu poder, Senhor, remove esta dor, essa enfermidade, este espírito de doença, Senhor. Eu profetizo a cura dela agora em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço por essa oportunidade, pelo amor, pela compaixão do Senhor, pela misericórdia conosco. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa a vida do pastor Márcio. Oh, Pai, tem compaixão dele. Que aonde ele andar, Senhor, que ali a tua luz, o teu brilho seja
saindo ali através dele. Que o Senhor coloca, meu Deus, nele a unção, Pai, que quando a pessoa olha nele, já vê o teu brilho, e que através deste brilho as pessoas sejam curadas, seja liberto, seja salvo, Senhor. Que as pessoas sentem esta presença do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja feito na vida de cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio tem até um louvor aqui. Eu não sei louvar, não, mas a gente já vai desligar. Eu agradeço aí a Deus por causa da sua presença aqui conosco, né? Amém. E essa louvor é muito, eu acho muito interessante a letra, que eu olho o louvor por causa da letra, né? Diz assim: eu não sei o que há nenhum provação, acho que é mais ou menos por aí, maior do que posso suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Acho que é assim. Continuar. Eu sei que não há. É melhor eu ler logo que fica melhor. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Tão grande neste. Rapaz, não vai não. Assim, o sonho de Deus é maior do que os nossos. Né? Tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, ele diz. Eu vim te consolar. É o Senhor Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso, vale a pena acreditar. O dia está chegando e vou te renovar. A minha presença, tu vai prosperar. Às vezes, quando fala assim em prosperar, as pessoas acham que é só negócio de dinheiro. É uma vida ter, né, ali uma convivência com Cristo. Diz assim, né, Deus, o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. Eu já vi muita gente falando. Mas o que é melhor dessa terra? Não é a presença do Senhor Jesus? É. Tem nada a ver com dinheiro, com carro, não. A melhor dessa terra, a própria Jesus disse para Maria, para Marta, a melhor coisa foi a Maria escolheu aqui, ó. Está aqui comigo. Então a melhor dessa terra é a presença do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com arroz, feijão, com riqueza, dinheiro, não. Aliás, se nós bem prestar atenção, carro, empresa, dinheiro, é uma das piores desgraças que existe. Sabe por quê? Porque ela faz o homem perder a salvação. O próprio Senhor Jesus já anuncia disso. Cuidado com a riqueza. Então, eu não sei se os pessoal vão me entender mal, mas se o próprio Senhor Jesus diz cuidado, ou seja, o perigo da riqueza. O que é perigo, ele já está dizendo, cuidado. Então, mas esse louvor é um louvor muito... É do Preto e Branco, que diz aqui, mas é muito significante a letra dele, porque Deus, o homem, ele tem que suportar. Por que nós arrumamos uma cruz se nós não queremos suportar a nossa cruz? Nós queremos botar para outro levar? Claro que não. Nós temos que levar. Né? Nós que temos que levar a nossa cruz. Não tem que botar para outro, não. Aquele que é de Cristo, aqueles que disseram, eis-me aqui, aí leva a cruz dele e ajuda a carregar a cruz dos outros ainda. Né? Porque nós temos passado aí momento difícil, né? Às vezes, carga que não é nossa, nós carrega a carga dos outros aí, e isso vem pesando para a gente aí, que o Satanás não gosta, eu sei disso, né? Quando você profetiza aí uma cura de alguém, Satanás não gosta, não. Porque falou, não, esse daqui eu já botei isso aqui para ele
para que ele define e se acabe assim, maldiçoa logo a Deus, faz igual a mulher de Jó, maldiçoa a Deus e morre. Né? A tendência, né? O projeto do Satanás é esse. Mas não, nós vamos lá, Deus abençoa nós vamos lá, mete a cara aí na frente, profetiza a cura, será realizada em nome do Senhor Jesus. E a carga vai para quem? Para aquele que foi curado ou para aquele que profetizou a cura? Para aquele que profetizou a cura. Né? Então, é uma coisa muito interessante. E esse louvor eu achei muito interessante aqui, né? Eu que não sei louvar, né? Eu sou mais ou menos, acho que botaram para outra coisa. Pastor Márcio, um abraço aí, eu também estava com saudade de você, né? Um abraço aí, que Deus abençoe, né, mais uma vez, ricamente a sua vida. E vamos lutar com esse Facebook para que libere, que arruma um Facebook bom para nós, que nós estamos anunciando. Até vocês serão abençoados. O responsável do Facebook, com as nossas orações, vocês serão abençoados. E essa rede vai crescer mais e mais. Mas quando vocês travam nós, né, Deus mete a mão em você e vocês baixam para baixo. Então, vocês têm que ajeitar aí para que nós preguemos o evangelho. Né? Assim é que tem que ser. Amém? Então, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja conosco. E eu estou me despedindo aqui desta pregação, entregando aqui, eu sei que estava na mão do Senhor, né? E um abraço aí, estamos juntos, pastor. Qualquer coisa, estamos aí, tem meu WhatsApp aí, você pode mandar mensagem, né? Eu não sou nada não, mas Deus, aqui lá, ele diz assim, eu vou puxar a tua orelha para tu fazer alguma coisa. E aqui eu estou aqui. Amém? Você quer falar mais uma coisa, fica à vontade. Então, meus amados irmãos, estou me despedindo dessa mensagem. Que a graça do Senhor Jesus alcança todos. Todos nós não merecemos, não somos dignos, mas nós precisamos. Nós somos dependentes da presença do Senhor, da graça do Senhor. Todo homem na face da terra. Rico, pobre, quem tem comida, quem não tem, laranjo, preto, mulato, né? Quem tem placa de igreja, quem não tem, todos eles dependente da graça do Senhor Jesus, da presença, ou seja, precisa. Amém? Então, um abraço a todos. Espero que a mensagem vai tocar o coração de todos, que Deus envie essa mensagem em muitos lugares, para que o povo venha se converter através da lei de Moisés, nós estamos pregando, através dos livros dos profetas e através da presença do Senhor Jesus, que é a graça que ele veio aí, nos concedeu de graça. E estamos pregando de graça. Amém? Então, um abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Não vai cuidar, né? Então tá. Fica na paz, em nome de Jesus.